Seja bem-vindo, caro telespectador, ao programa Opinião Feminino, hoje com a Ana Rita Stola, que ainda já cumprimento. Seja bem-vinda, Ana Rita Stola. Boa noite. Contamos também com a presença de Paula Rocha, advogada, primeira vez a participar do programa. Paula Rocha, seja bem-vinda. Boa noite, obrigada. Contamos também com a participação de Fátima Mimbir. Fátima, seja bem-vinda ao programa. Boa noite, muito obrigada. Muito bem, hoje vamos discutir 3 assuntos: o relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito sobre as chamadas dívidas ocultas. Vamos discutir as declarações do Presidente na sexta-feira sobre o diálogo político, em que disse que, se dependesse do Presidente da República e de Afonso Dhlakama, se calhar o diálogo já teria tido um outro rumo. Vamos também discutir a detenção do diretor da cadeia de Maputo e outros 8 colegas relativamente à fuga do suspeito de ter assassinado o procurador Vilanculo. Paula Rocha, vou hoje inaugurar o programa consigo. Vamos começar mesmo a falar do relatório da CPI, da Comissão Parlamentar de Inquérito sobre as dívidas ocultas. Enfim, vimos aqui as declarações do antigo Ministro das Finanças, Manuel Shank, e do PCA das 3 empresas, Proíndicos, MAM e Ematum. A questão do fundo é que o antigo Ministro das Finanças reconhece que houve violação da Constituição a se ultrapassarem os limites estabelecidos na legislação. O PCA da Proíndicos, MAM e Ematum, uma das coisas que diz é que esta dívida não devia ter sido conhecida, pelo caráter da sua finalidade, que era a proteção da costa marítima do país e outros elementos de defesa. O seu tratamento devia ter tido um outro cariz. Qual é a leitura que tem em relação a este relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito sobre as dívidas? A análise preliminar, o inquérito ainda não foi divulgado, portanto, a informação que circula na imprensa, parece-me um relatório muito bem feito e que chega a algumas conclusões. O que é de lamentar são algumas das declarações feitas pelas pessoas envolvidas e convidadas a prestar depoimentos ou a virem prestar esclarecimentos. Nomeadamente, que declarações? O que mais lhe acha importante extrair destes documentos? Como jurista, a primeira coisa que me saltou à vista, que me chama a atenção, é a questão do aval. E fazer-se uma declaração em que se refere que, ao prestarmos um aval, não estamos a assumir uma dívida. Ora, qualquer cidadão sabe que vai ao banco contratar um empréstimo e se leva o vizinho ou amigo para ser avalista, automaticamente o vizinho ou amigo está a assumir a responsabilidade juntamente e solidariamente com ele. Portanto, este tipo de declarações perturba um bocado. Ok. E relativamente à intervenção do PCA da Proíndicos, MAM e Ematum, que diz que isto era uma questão de defesa do país, uma questão de soberania, e a partir daí, se calhar, o tratamento devia ter sido diferente. Uma das coisas que ele diz é que o caldo, uma expressão ipsis verbis, o caldo foi entornado pela mediatização. Ou seja, só depois das notícias começarem a aparecer é que se comprometeu todo o resto. Qual é o seu entendimento? Acha que esta justificação é plausível? Nem sequer me parece que seja possível considerar isso como uma justificação. Este país tem leis, existem regras que deviam ter sido cumpridas de início e é irrelevante se as questões foram depois descobertas antes ou depois por mediatização ou não. A lei é clara, há procedimentos que não foram cumpridos, portanto houve aqui uma série de ilegalidades que foram cumpridas e não interessa se depois o assunto... Felizmente o assunto foi mediatizado. Caso contrário, estaríamos na ignorância e não teríamos conhecimento destas situações. Fátima Mimbir, estou-lhe a ver a concordar. Qual é o seu entendimento em relação ao relatório do inquérito às dívidas? Muito obrigada. Saudar aos telespectadores e dar as boas-vindas à Paula e agradecer mais uma vez esta oportunidade. Bom, eu primeiro começaria por endereçar os meus parabéns à classe jornalística por ter trazido este assunto de suma importância ao conhecimento, ao domínio público, embora não tenha sido origem necessariamente da imprensa moçambicana, mas o fato da imprensa moçambicana ter estado a acompanhar e em algum momento até ter depois, por iniciativa própria, seguido este caso. Isto para rebater a questão da mediatização. Eu acho que este é um argumento que não faz sentido algum, uma vez que se trata de questões de interesse público.
Aliás, as questões de segurança são questões de interesse nacional. E eu não acho que questões tão importantes, tão sensíveis como estas, devam ser tomadas só no conhecimento de um grupo de pessoas e, sobretudo, de um governo que tem um mandato. Vemos, 10 anos, foram-se, os problemas estão lá e nós, o povo, continuamos aqui. Então, eu penso que este argumento é um argumento que não vende e que eu penso que este devia ser um fato agravante sobre este caso, porque está mais do que claro que tudo foi maquinado ou montado mesmo no sentido de vamos fazer às escondidas. Eu acho que há instituições neste país e se acham que não deve ser do domínio de todos os moçambicanos, há pessoas importantes às quais esta informação deve chegar. Portanto, eu penso que não há razão alguma para se dizer que se não fosse a imprensa, e depois fica aqui também uma confusão muito grande, porque em algum momento se diz que se nós tivéssemos informado, haveriam forças que estão contra o desenvolvimento do país, que iriam impedir. Desculpem-me, eu acho que este argumento de mão externa a vida toda tem que terminar. Nós somos um país soberano, o FMI se manda aqui, é porque nós deixamos o FMI mandar. Por que o FMI não manda no Zimbábue? Então, eu penso que... Mas a ideia de que partilhar detalhes desta informação seria, enfim, colocar partilhar em causa... Com quem? Partilhar com um dos quem? exemplos que se dá é o Vega 5, que foi sequestrado na Baía de Inhambane e depois foi levado até o Sudão. É que se coloca informação tão sensível a circular, informação estratégica do país, olhando para os países em redor, não é a minha argumentação, é a argumentação que está colocada aqui, olhando para os países em redor, isso pode criar problemas. Até um dos pontos que se coloca foi esse: logo que a mídia começou a publicar, é dali onde surgiram os problemas, a disputa entre os bancos, a disputa entre os empreiteiros que tinham sido contactados também para fazer o negócio. Bom, eu não acho que o problema da disputa entre os bancos, entre os empreiteiros, seja um problema que vai afetar a nossa soberania. Ok? O ponto é quais foram os critérios para rebater este argumento, quais foram os critérios para selecionar o empreiteiro, no caso, para as embarcações, qual foi o critério para escolher os bancos que foram selecionados. Essa é outra discussão que eu penso que as empresas envolvidas, as pessoas envolvidas nos devem responder, e isso talvez já diz alguma coisa ou dissipa as dúvidas à volta desses outros interesses. Então, se o processo não era transparente, porque existem várias formas de fazer o procurement. Existe aquele público, existe lista curta, etc, etc, existe convite direcionado, etc. O ponto é por que nós optamos por uma opção e não por outra. Que aí eu penso que esta discussão, isto é um argumento falso. O problema não há de ser este. Questões estratégicas, o que é que são? É você dizer quantas armas é que você está a comprar. O ponto aqui não é dizer quantas armas estão a comprar, e nem quais são. O ponto é, nós temos problemas sobre a nossa soberania. Este é um argumento que eu penso que é um argumento válido. O ponto é, o que é que precisamos fazer? Precisamos investir, e para investir, nós vamos buscar dinheiro para comprar todo o aparato necessário. Eu penso que até aí isto não fere nenhuma soberania, isto não é informação sensível, porque eu acho que é mais sensível tu teres a África do Sul a fazer a patrulha das tuas águas, é mais sensível tu teres um país europeu a fazer a patrulha das tuas águas. O ponto é você achar que tem legitimidade para fazer isso sozinho. Exatamente. Sem informar ao povo e sem informar, inclusive, as instituições que formam este país. E me vir com este tipo de argumentos, eu penso que não faz absolutamente nenhum sentido. Muito bem, Fátima. Ana Rita Sol, qual é a sua primeira leitura às conclusões deste relatório da Comissão Parlamentar às Dívidas? Boa noite, colegas. Boa noite, Paula. E bem-vinda ao nosso debate. Eu não posso deixar de felicitar o grupo da Comissão de Inquérito Parlamentar, são colegas meus, pelo documento que nos apresentaram, que já temos em mão há 2 dias, recebemos-lo na segunda-feira, nós outros. E estou a estudar, eu sempre disse que eu não sou jurista, mas estou a estudar e já consegui ainda menos de metade, se bem que a maioria são anexos. Mas a parte fundamental do documento, até as conclusões e considerações, eu devo felicitar os colegas, foi muito o trabalho que fizeram e até certo ponto, mesmo nós os leigos, entendemos todos os passos.
Agora, dois assuntos são levantados pelas colegas que importa também sublinhar. Uma coisa é que a vocação e a competência do Parlamento não é julgar, é trazer ao de cima tudo o que aconteceu, que afinal foi por isso que criamos a comissão de inquérito, é esclarecer. E no processo de esclarecimento vamos fazer o exercício de cidadania. Somos políticos com várias tendências e cada um dos grupos parlamentares vai fazer o seu ponto nesse sentido é nisso que acho que valeu a pena eu dizer a dada altura que nós somos muito prudentes, não pôr a carroça, como se diz, a carroça à frente dos bois, porque íamos esvaziar praticamente o trabalho que foi feito. Agora, na sexta-feira vai a debate, já está agendado a discussão, bem disse a Paula. Quero crer que estamos todos preparados a ouvir um pouco a opinião pública, porque também não nos podemos distanciar do público, mas na minha humilde maneira de entender, muita coisa já dissemos antes. Quando o governo foi ao Parlamento, falamos, esgrimimos os nossos argumentos e aparentemente tudo que nós pensávamos vem ali explícito. A minha expectativa é que, de facto, a auditoria independente, que está na alçada da Procuradoria-Geral da República, prossiga o seu trabalho, que aí, por causa das competências que ela tem, aquilo que é a expectativa da maioria das pessoas possa vir ao público. Porque, de resto, nós vamos sair com recomendações que podem ajudar ou não o trabalho que vem sendo feito pela Procuradoria, é outro órgão de soberania. Nós não vamos interferir em nada, senão fazer ver que, do nosso ponto de vista, isto não é correto, foi atropelada a lei orçamental, é uma questão de lei e, das próximas vezes, não seria tolerável que este tipo de coisa venha a acontecer. Quero saudar, embora muita gente diga que não foi o que queriam, mas eu acho que é uma experiência boa para a nossa jovem democracia, o antigo presidente da República ter ido ao Parlamento, porque havia também muitos zunzuns, se vai, se não vai, se fica bem, se não fica bem, porque nós também temos este problema. Algo tinha que ser feito. Portanto, esse aspecto fundamental, achei eu, um processo muito didático, sui generis ao nosso país. Eu não vejo aqui na região algum país que possa fazer o que aconteceu. Mas eu acho que valeu a pena para Moçambique ver que o antigo presidente, nas competências da comissão de inquérito, acabou sendo ouvido em sede da Assembleia da República. Isso dá força ao legislador. Então, Paula Rocha, é verdade que a Ana Rita diz que o Parlamento, a comissão de inquérito parlamentar, não tem competências para julgar. Mas o conteúdo deste relatório levanta alguns indícios e algumas preocupações. A minha questão é daqui para frente. Já há alguns elementos, e há um reconhecimento. O antigo ministro das Finanças, quando diz que confessa que de fato ultrapassaram os seus limites orçamentais. Isto dá indicação daquilo que pode vir a acontecer daqui para frente. Eu penso que sim e estou otimista que venha a acontecer. Acho que, como referiu a Ana Rita, foi aberto aqui um precedente bastante importante e a Assembleia não pode julgar e o papel agora é submeter as recomendações ao órgão com jurisdição competente para que sejam tomadas medidas, neste caso a Procuradoria, em paralelo com o processo de auditoria interna que está a decorrer e sendo apurados, confirmados todos estes indícios que são aqui apresentados, sim, têm que ter tomadas medidas ao abrigo da legislação em vigor no nosso país. Fátima, daqui para frente. Bom, eu acho que o primeiro passo é a Assembleia da República discutir esse assunto à porta aberta. Nós sabemos que na sexta-feira vai ser discutido, mas a portas fechadas. Eu gostaria de manifestar publicamente o meu desagrado por esta notícia, porque eu acho que este é um assunto de interesse nacional. Inclusive, a própria Assembleia da República, num debate aberto,
tomou a decisão de criar esta comissão. Então, eu acho que os resultados do trabalho desta comissão devem também ser comunicados, até porque é uma forma de reduzir as assimetrias de informação, porque a Assembleia da República teve informações, digamos, diretas, de fontes diretamente ligadas ao processo. E acho que na qualidade de representantes do povo moçambicano, em algum momento há que esquecer a rigidez, portanto, daquilo que é o regimento e ir para uma apresentação pública, porque as pessoas querem saber qual foi o resultado. Eu sei porque tenho acesso à informação, e aqueles que estão lá em Liquadala que não têm, que só têm acesso à rádio, e a rádio pode fazer essa transmissão. Portanto, eu penso que o primeiro passo é este, é a Assembleia da República comunicar aos moçambicanos por via de um debate aberto. E o segundo, eu penso que é em sede das recomendações que algumas já estão do próprio documento e outras penso que vão ser amadurecidas ao longo da sessão da sexta-feira, é encaminhar estas recomendações às entidades competentes. Eu acho que este documento, pelos detalhes que ele apresenta, os depoimentos, é um instrumento bastante valioso para a Procuradoria-Geral da República, e penso que alguns aspectos, a forma como foi tratado, etc., merecem algum aprofundamento que, como disse a Ana Rita Stoll, não está na alçada, portanto, do Parlamento a aprofundar, e eu penso que as entidades competentes, no caso a Procuradoria-Geral da República, têm aqui mais uma ferramenta para avançar de modo a que este caso seja concluído da melhor forma. Agora, ficou mais do que claro, com o depoimento do Manuel Chang em particular, que aqui houve bastante pressão, e ele várias vezes disse isso, e ficou claro que o governo cede muito facilmente aquilo que são interesses de grupo. Okay? Não interessa como eles vêm, com que argumento é que esses interesses de grupo vêm, porque quando se diz que, bom, nós fingimos que a questão da pesca era o core business ou a atividade principal para camuflar uma outra por questões de segurança, eu acho que este argumento de segurança, questões de segurança de Estado, eu penso que nós temos que sentar e discutir mais profundamente, porque vai ser sempre um argumento para desviar fundos públicos, porque não se faz auditoria às instituições de segurança. Há de ser um argumento para ir buscar dinheiro de forma não clara em nome da segurança. O ponto é, se há ameaças à segurança, todos nós moçambicanos temos que saber que há ameaças à segurança ou aquilo que é a soberania do Estado, e todos nós chegarmos a acordo do que é preciso fazer. Agora, como é que isso se faz, a operacionalização? É por isso que nós vestimos o governo, vestimos as instituições como o Parlamento de todos os poderes para tomar essas decisões de como operacionalizar. Agora, eu penso que aqui temos que ir muito a fundo. Eu penso que a Assembleia da República nos traz detalhes ou fatos muito importantes, mas que não paremos por aqui. Aqui há espaço para um debate público muito importante sobre até onde é que o argumento segurança da soberania nacional pode ser recorrido para justificar. Ana Rita, eu gostaria de comentar dois aspectos. O argumento que é colocado para não se divulgar a informação, se no seu ponto de vista é legítimo, um argumento de segurança, um argumento de soberania. O outro aspecto é que, ao ler-se este relatório, fica-se com a ideia de que os interesses de grupos e de pessoas estão acima dos interesses das instituições. Por exemplo, o antigo ministro das Finanças dizia que a pressão veio do CIS e não havia outro caminho a tomar se não fazer isso. Outra coisa que dizia o PCA da Proente Cusmami Matum é que primeiro é fazer e depois é que se explica. Quando se tem este tipo de colocações, o que nos remete? Bem, não é ético andar aqui, no meu entender, andar aqui a julgar o que disse o Manuel Chang, o que disse o PCA da Proíndicos. Em termos gerais, eu gosto de ser abstrata, não quero entrar no que disse, que não disse, que disse, que não disse. Mas eu sinto que quando a gente toma posse em qualquer cargo público, a gente jura. A gente jura. E jura, em primeiro lugar, servir à nação. Servir à nação. Então, o que eu posso lamentar é este aspecto particular. É que há barreiras, sim, há aspectos classificados. Em qualquer país do mundo há muita coisa que só diz respeito a quem vem descrito na Constituição ou na lei ou noutros regulamentos apropriados. Mas tudo o resto é para consumo público.
Nós já aprovamos lei de imprensa, direito à informação, já fizemos isso tudo no esforço de que, efetivamente, a maneira como gerimos o país tenha como um pressuposto a transparência, a integridade, que são valores que até socialmente nas nossas próprias casas nós somos assim. Então, aqui houve alguma coisa que desviou. Alguma coisa. Porque é um pouco complicado, de facto, analisar o relatório em profundidade e alguém perceber... Então, a pessoa num cargo destes pode sofrer pressões. Será? Então, o juramento. O que a gente jura? E o que, em termos didáticos, pedagógicos, o que isso transmite ao público? É as pessoas ficarem com receios. A pessoa assumindo estes altos cargos, a sua liberdade fica um pouco condicionada, afinal, que acho que não é. A Constituição não diz isso. Temos que ter limites, sim. Agora, a soberania também não se vende, a soberania não se negocia. Eu não sei qual é o país. Não se faz um estudo de viabilidade para a soberania. Não sei. Nem NATO, estamos a ver Trump aí. Dizia que ia mudar, ia contra... porque NATO, vamos ver. A ver se ele há de mudar. Aquilo trata de segurança, né? A NATO é um organismo só para questões de defesa e segurança, de soberania deles. E não sei se abrem muito o jogo. Agora, até que ponto deve-se transmitir? Eu acho que é a luta que o Moçambique avançou bastante, em que é muita coisa que deve ser do domínio público. Por outro lado, portas abertas ou portas fechadas, este é outro assunto. Se foi bom, se não foi, eu acho que nós já tomarmos a decisão de que para este determinado assunto as portas devem ser fechadas, nada mais público tem que dizer que, bem, os deputados assim o decidiram. Porque não vale a pena. Os conselhos de ministros, nós vemos sessões do Conselho de Ministros. Eu não sei, eu nunca vi. Eu vejo o porta-voz. Nunca vi. Mas um debate destes, considerando a sua importância é por considerar o assunto que decidimos no nosso critério que aquele assunto não deve ser público, senão os porta-vozes, porque as bancadas têm seus porta-vozes, vão fazer. Por outro lado, parece-me que, a Paula que eu diga, o principal problema deste assunto vai mesmo para o judiciário. Da parte da Assembleia, não. Parece. Então, qual é a utilidade? Sim, então, a utilidade, qual é, minha filha? É que a utilidade, minha filha, é que andou-se a criar expectativa que a Assembleia vai julgar a ABC. Não pode. Este é que é o nosso problema, é a maturidade que nós temos que ter com as coisas também. E dissemos muitas vezes, a Assembleia não julga. Mas a Assembleia pode recomendar, por exemplo, e vamos recomendar. A PGR que avance, mas está no documento, quem já leu, caso, e de forma quem já eficiente. leu, as recomendações são tantas páginas só de conclusões, só de recomendações. Portanto, acho que isso está segurado, vai ter que ir à Procuradoria e com recomendações de 1 até tantos. Nem sequer é há muito mais a dizer. Portanto, qual é o problema de ser público? É que os deputados acharam que não deve ser público. Mais que o debate público, mas é o acesso ao relatório. Os deputados representam. Esta é a questão. Representam a quem? Eles estão lá por eles próprios ou eles estão lá a representar alguém? O povo que hoje representa então, falou mais alto. E disse, não vamos dizer, não vamos debater publicamente. O povo é que disse. Paula, já conheço o entendimento da Fátima e da Ana Rita. Qual é o seu entendimento ao fato de se fechar as portas no dia em que se vai apresentar este relatório na Assembleia da República? Eu acho que o mais importante é o relatório e as suas conclusões serem tornados públicos. O debate sobre o que está no relatório ou não, penso que já não é relevante, porque o que é importante é que com esta ferramenta que temos, como referiu, vamos para a frente e vamos para as instâncias próprias, que é para que sejam tomadas medidas e haja responsabilização. Não vejo valor acrescentado em estar a debater o assunto à porta aberta, não. Aliás, pela experiência que eu tenho, na falta de argumento, infelizmente, entramos no debate de pessoas. Então, infelizmente. Então, eu, na minha humilde
experiência, não acho justo fazer isso, porque há quem deve fazer, se caso haja e seja provado que tem que fazê-lo. Não somos nós que vamos ali discutir a vida da Ana Rita, a vida da A, a vida de C, a desviar completamente do assunto para cansarmos mais uma vez o público que nos mandou para lá, não para fazer isso. Porque mesmo em briga de casal, nós não discutimos na rua. Então, eu não quero crer que o público queira isso. Não quero. O inquérito está lá, já foi dito, leiam. As pessoas não leem também. Este é outro problema. Os que têm acesso não estão a ler. Só querem ir correr para o que é que disse Shank, o que é que disse não sei quem, o que é que disse não sei quem. Mas é preciso ler no seu todo para entender e dizer que realmente não é a Assembleia que vai resolver este problema. A Assembleia tomou conhecimento, já dizia que houve desvio da lei orçamental. Sim, está ali dito que sim, houve desvio da lei orçamental. E o que é que se faz? Quem de direito que toma as medidas. E acho que isso nós fizemos. Sim, mas eu acho que, sim, eu compreendo, entendo o ponto que a doutora Ana Rita está a colocar sobre a discussão, o debate, o receio que existe à volta do debate público, do debate em si, é que ele depois baixe de nível da forma como nós temos estado a acompanhar na Assembleia da República. Mas é aquele parlamento que temos. É o parlamento que temos, eu estou a falar da experiência que tem. Exatamente. Mas eu acho, por exemplo, que o debate, ele é importante. Quando eu falo do debate, não estou a falar necessariamente do que o deputado A, B, C ou D vai fazer. O ponto é que este documento vai ser submetido e apresentado, não é? Então, o ponto é, eu, cidadã moçambicana, que elegi os 250 deputados da Assembleia da República, e a quando de um problema que me afeta diretamente, eles criaram uma comissão de inquérito com a minha autorização, e hoje há resultados dessa comissão de inquérito. Eu não tenho acesso ainda. Isto é o que o país diz, mas não sei onde é que este documento está. Se eu peço imensas desculpas, sou bastante ignorante em relação a isso. Não sei onde é que este documento está disponível para eu ir ler como cidadão moçambicano. Vai ser apresentado na sexta-feira, vai ser depositada, deve haver uma apresentação em plenária. Eu quero também, em primeira mão, ouvir, juntamente com os meus 250 representantes. Qual é o problema? Se quiserem interromper, depois fechar para discutir, discutam. Mas a parte essencial que eu quero é ouvir qual foi o processo, como é que isso tudo correu, as lições aprendidas, os constrangimentos, etc. Isso tudo eu exijo, porque eu elegi. Aquelas pessoas me representam e vivem do meu imposto. Então, eu tenho o direito de saber. Eu penso que até aí, a doutora Ana Rita compreende o debate. Não estou interessada em saber o que o MDM, etc., vai dizer, o que a Frelimo vai dizer. Não estou interessada. Eu quero os resultados. Eu quero saber o que eles dizem. E a minha avó, lá em Equadala, também poder ouvir. Este é que é o meu ponto. Então estamos juntas. Este é que é o meu estamos ponto. De igual. Agora, a advogada também já disse, é igual. Claramente. Hão de saber. Agora. Aqueles que vocês puseram lá são os que estão a trabalhar no assunto. Na sexta-feira, quando sairmos daquela casa, cada um vai estar organizado como grupo. Para ir... De ouvir a pressão, se é que possa haver, do eleitorado, de gente. Então nós criamos, vocês ficaram aí fechados e depois. Então o porta-voz vai dizer, o debate fez isto, disse isto, e as conclusões são estas. E são as pessoas que vocês elegeram, sim. Mas nós não queremos 250 são eleitas. A apresentação dos resultados. E a apresentação do resultado, a leitura do documento, está, sei lá, poderá levar 60 ou 120 minutos. É o que quero, só ouvir a ler. Exatamente. Eu quero ouvir os resultados. Mas onde é que está disponível, doutora Ana Rita? Onde é que está disponível o documento? Está disponível o documento, está aqui um ciclo. Qual é a sua opinião em relação a isto que coloca a Fátima e a Ana Rita? Não acha que seria, no seu entendimento, razoável que pelo menos a apresentação do documento, excluindo o debate, fosse um evento público? Não acho que seja necessário. Para mim, o que é importante é que a informação seja disponibilizada, seja transmitida para que o povo tome conhecimento. Agora, se nós já está lá no momento, é como dizia, 120, não sei quantas páginas, 120 minutos, eu estou em casa a ver televisão, vou ficar cansada de ouvir ler. O que eu quero é um resumo do que é importante e quem vai transmitir isso é o porta-voz da bancada que vai dizer
foi assim, foi assado, as conclusões são estas são as decisões. Informação é poder. Vamos dar poder ao povo. Fátima, temos Esse é o point. vamos observar um breve intervalo, estamos dentro de minutos para discutirmos outros dois temas. Até já. Estamos a dizer que Domingo, você acompanha as principais incidências do final de semana desportivo. A arte e magia das estrelas. A festa e emoção. O registro dos momentos mais marcantes do desporto moçambicano. Ganhar, ganhar e ganhar. Comentários fundamentados de figuras apalizadas e incontornáveis. Nós temos de estar ao nosso melhor nível. A gente tem que procurar alternativas. Tudo isto e muito mais no programa Ao Ataque. Um país sem história é um país sem futuro. Um mundo sem referências é um mundo sem norte. Um país sem cultura é um país sem identidade. Um país sem ídolos é um país sem referências. Relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito sobre as Dívidas Ocultas. Vamos olhar para as declarações do Presidente da República na última sexta-feira sobre o diálogo político. Desta feita, começo mesmo por si, Ana Rita. O Presidente da República disse que se o diálogo dependesse de si e de Afonso Dhlakama, se calhar estaria a ter outra linguagem, estaria a ter outra força. O que isto significa, no seu entendimento? Há forças externas que não estão a colaborar para a estabilidade do país. Há outros elementos, além destas duas peças-chave, capazes de devolver a estabilidade ao país? Bem, eu julgo que, salvo raras exceções, ninguém tem dúvida de partilhar a grande preocupação que o mais alto magistrado desta nação tem. Acho que não há dia que fala ao público que não expressa esta angústia de não conseguir trazer a paz efetiva em Moçambique. Não há um dia, eu não consigo ver. Toda hora é a mesma coisa, mete dó. Até eu diria, se ser presidente da República significa aquilo, eu não sei, há muita gente que começa a pensar que não é tão fácil isto, carregar todo o país nas costas. 2, eu fê-lo bem, naquelas circunstâncias, dizer, porque humanamente pensando, Dhlakama é um ser humano também. Já todos nós dizemos como é que uma personalidade destas, com os direitos que tem, não é, abandona todo, como é que se diz, todo o conforto para ir viver no mato. Todo mundo diz isto. Portanto, em termos humanos, eu acho que há qualquer coisa aqui que está a fazer com que o senhor, pronto, prefira ficar naquelas condições do que voltar e encarar a realidade e com aquele ar de corajoso que sempre mostrou. Eu estava ontem a pensar sozinha, há quanto tempo não vemos publicamente Dhlakama? Já há algum tempo. Nem via voz sequer, a gente já nem ouve. Então, dá para pensar, mas o que é que está a acontecer mesmo? Será que gosta? Ele quer não falar publicamente? Não quer dar a força aos seus simpatizantes, aqueles que o elegeram, que eu acho que não é desprezível, mas eu acho que é uma angústia. Então, ao ouvir aquilo do chefe de Estado, ficou mais um problema que falamos há dias neste painel. O gap entre aquilo que é a expectativa que se criou com a nomeação da comissão mista,
tanto do lado do Presidente da República como do lado do líder da RENAM, o gap está cada vez maior, porque o entendimento está longe. Parece-me que a agenda principal era pôr essas duas personalidades tete a tete, para desbloquear o problema todo. O fundamental é paz definitiva, tranquilidade e as pessoas viverem numa boa, entre aspas, como se diz. E está difícil. A coisa não está, aparentemente. 2, ultimamente ouvimos o coordenador dos mediadores ali, toda hora, a tentar informar ao país. Eu não sei, eu agora até prefiro ouvir o chefe de cada uma das delegações. Porque era isso que eu dizia nos tempos. Será que trazer uma pessoa de fora vai nos resolver algum problema? A linguagem é dele, eles sabem qual é o interesse que tem. Então, eu preferia ouvir o chefe de cada uma das delegações, como era Dantes, a dizer, trazia alguma esperança pública nos moçambicanos, do que estarmos a ouvir que está-se a tentar, de forma bilateral, com as duas delegações, tentar resolver. E depois me pergunto, afinal, o que se está a pretender é matéria para trazer ao Parlamento? Gente, a doutora Paula está ali, que eu saiba, pela lei moçambicana, está descrito quem tem iniciativa de lei. Está escrito. Então, se é isso, se é para tratar-se, porque a agenda agora está a ficar o problema da descentralização. Então, está a levar sessões e sessões que nunca mais acabam. De resto, acho que a participação de alguns colegas nossos deputados lá, transferir-se aquilo que a gente devia fazer lá no Parlamento para a comissão mista. Se é isso, eu temo que o encontro entre o Presidente da República e o líder da RENAM está-se a tornar cada vez mais distante. Gostaria tanto que se brindasse este país, neste período de festas, com o fim deste conflito e que o Presidente da República, de facto, consiga sentar com o líder da RENAM e chegarem à conclusão. Se acharem que são assuntos que devem ir ao Parlamento, pois é aquele nível que o povo vai ficar mais sossegado e dizer, sim, já decidiram, parou o suar das armas e o assunto vai para o Parlamento. O Parlamento está lá até 2019. Muito bem. Fátima, qual é o seu entendimento em relação a estes pronunciamentos do Presidente de que, se dependesse de si, de Afonso Dhlakama, se calhar o diálogo teria uma outra linguagem? Bom, eu acho que ele, na qualidade de Presidente da República, como disse a doutora Narita Stoll, o alto magistrado da nação, ele tem a obrigação de falar claramente. Se dependesse dele e do Dhlakama, já teriam se reunido. O que é que os impede? Eu penso que ele tem que dizer isso claramente aos moçambicanos para que nós possamos nos posicionar em relação a isso, porque uma parte da responsabilidade também está nas nossas mãos. Embora ele seja o alto magistrado da nação, ele esteja vestido de poderes que nós lhe atribuímos, penso que nós também temos responsabilidade neste processo todo. Agora, fazendo minha própria interpretação das palavras dele, se bem que eu gostaria que ele dissesse claramente onde é que está o problema, é que se nós formos a olhar um pouco para o desenrolar deste processo todo, nós sempre vimos que dentro do próprio Partido Frelimo há vozes contra uma abordagem de diálogo, de aproximação. Nós sabemos claramente que dentro da Frelimo há a ideia de que a solução do problema está em eliminar o problema. E eliminar o problema, obviamente, é eliminar o líder. Penso que isto já ficou muito claro em todos os debates, em vários pronunciamentos de pessoas proeminentes do partido feitas publicamente. Então, eu quero crer que provavelmente dentro do próprio partido há dificuldades. E algumas evidências em relação a isso é o fato de, em algum momento, a comissão mista, que foi vestida também de poder pelo Presidente da República, não sabemos ainda exatamente para quê, e eu acho que este prolongar
das negociações e toda esta dissonância que há entendimento, não há, vamos à frente, regressar, voltamos atrás, mostra que esta comissão mista não tem um papel claro. Afinal, qual é o objetivo da comissão mista? É acordar sobre os termos que vão aproximar as partes para resolver o problema, ou é preparar a reunião entre o líder da RENAMO e o Presidente da República? Se a questão é preparar a reunião entre o líder da RENAMO e o Presidente da República, é importante que se nos diga quais são os pressupostos para que esta reunião aconteça, se é acordarem sobre a descentralização, se é acordarem sobre a reintegração dos homens armados da RENAMO, tudo isto, se é primeiro haver acordo entre as duas partes, ou é simplesmente criar um ambiente para se reunirem? Porque se é só criar um ambiente para se reunirem, eu penso que nós já perdemos tempo demais. O que é que os impede de se reunirem? Então, penso que aqui, provavelmente, o Presidente da República há de estar a ter algumas dificuldades, porque a Comissão Mista chegou a acordo sobre esta questão da descentralização em algum momento. E, de repente, pela cronologia dos fatos, me parece que dentro do partido houve uma espécie de bloqueio e houve um recuo repentino, que inclusive fez com que o representante do governo ou do Presidente da República nas negociações concedesse uma conferência de imprensa unilateral, sem que nem os mediadores, nem que a outra parte, que é a RENAMO, estivesse. Então, aí, claramente, são algumas evidências que nos demonstram que os avanços no diálogo estão a ter algum entrave internamente ao nível do partido. Mas também tudo demonstra que a própria RENAMO também parece estar a querer ganhar tempo, porque em algum momento eu fico com a ideia de que para a RENAMO é muito bom colocar o governo assim meio refém em discussões intermináveis. Quer dizer, como oposição, o meu poder se manifesta ali, só que está por refém toda uma nação. Nós queremos paz. E o maior problema que eu acho, que eu quero interpretar este dizer do Presidente da República, se fôssemos nós os dois, já teríamos resolvido. Eu penso que o problema está no fato de serem só eles, ou este debate, ou esta discussão ser bilateral, ou envolver apenas duas partes. Eu penso que a partir do momento, e há uma proposta que já anda aí, a partir do momento em que nós reconhecemos que esta questão é uma questão de interesse nacional e não interesse da RENAMO e do governo, diga-se, é um grupo de pessoas que concorreu para um cargo político e tem um mandato. Mas o povo somos nós. O que eles vão acordar vai influir sobre a nossa vida hoje, daqui a 20, 30 anos. O ponto é, vamos sair do presidente e seus representantes, vamos sair da RENAMO e seus representantes e vamos discutir o problema como moçambicanos. Será que nós, como moçambicanos, não sabemos onde é que reside o problema? Será que nós, como moçambicanos, não somos capazes de fazer as cedências que são necessárias fazer os rompimentos que são necessários fazer para restaurar a paz? Então, eu penso que este dizer do Presidente é muito mais profundo, no sentido de que há outras forças dentro dos dois partidos, mas também o fato de se bipolarizar o debate também constitui um problema. Muito bem. Paula Rocha, qual é o seu entendimento? Concorda com esta ideia de que há forças de bloqueio, que até é uma ideia consensual aqui entre as duas comentadoras, de que há qualquer coisa aqui no meio que está a impedir um entendimento rápido entre as duas partes? Muito resumidamente, sim. É fácil perceber que existem pressões dos dois lados que não estão a permitir que se chegue a um diálogo e um consenso, mas eu penso que em política é assim que as coisas funcionam. Eles não se podem sentar os dois sozinhos e resolver, eu cedo aqui, tu cedes ali. Estas coisas são assim mesmo. Eu também acho que adicionar mais pessoas ao diálogo, já temos a comissão mista, como referia a Ana Rita, tem pessoas que têm princípios diferentes, não percebem em que determinados pontos é que se pode ceder e onde é que não se pode. Vamos adicionar mais pessoas ao diálogo. Eu não sei se não vamos continuar a protelar isto e continuamos com esta instabilidade política que afeta a economia, afeta o investimento e todas as consequências que nos traz. Adicionar mais pessoas significa o quê? O que nós estamos a dizer é que o debate das questões que estão a ser discutidas, que estão por cima da mesa, não devem ser tratadas ao nível dos dois. Tem que
envolver toda uma sociedade. Se é necessário fazer consultas, vamos fazer consultas por todo o país e encontrar a melhor solução para isto. É nesses termos que eu coloco. Não falo no sentido de que é preciso ir buscar A, B, C ou D. Eu penso que é preciso alargar as discussões, criar oportunidade para que sentemos e discutamos. Será que isso vai dar uma solução? Pode dar. Penso que não. Em que sentido? Já Por temos exemplo, ideia se geral temos a questão da revisão da Constituição, por exemplo, se um dos aspectos está mais do que claro que parte dos problemas ou o centro dos problemas está na Constituição da República. E a discussão sobre a Constituição da República, como já vem sendo dito pela Ana Rita Stoll, já há um consenso dentro da bancada da Frelimo sobre o que é que tem que ser feito. Das duas bancadas. Sim, o MDM, o ponto é quem está a fazer braço de ferro é a verdade. Não, exatamente, mas então, a sociedade civil, por que não aparece a pressionar que a gente faça uma revisão? Não, mas há essa pressão. Há essa pressão. Há essa pressão. Há essa pressão. O ponto é este que estamos a dizer. Quando é que se lança, então, efetivamente, esta questão da revisão? Vamos rever a Constituição. Está aqui lançado o processo de consulta pública. Porque nós temos consciência de que há aspectos. Mas esta mediação, que este diálogo, tem termos de referência que foram estabelecidos. Quais são? Foram públicos na altura. Agora não me lembro de cor, mas eles existem e é à base disso e à volta disso que as reuniões têm estado a decorrer. E, portanto, enquanto não se ultrapassa aqueles pontos, não faz sentido estarmos a ir acrescentar mais pessoas e começar tudo de novo. E porquê que não se ultrapassam os 4 pontos? Aí está. Porque estamos aí há bastante tempo. Aí está. Sem dúvida, porque temos... Se calhar era esse exatamente o comentário do Presidente. Temos muita gente envolvida, há muitas posições divergentes dos dois lados que não estão a permitir que chegue a um consenso. E quem concilia ou quem aproxima as posições divergentes é aí onde entra o povo, gente. Uma das questões, Paula, que o Presidente levantou é que especificou a tarefa dos mediadores, que o papel do mediador é aproximar as partes e não defender uma das partes. E nós temos um histórico de um grupo de mediadores que no passado foi, digamos, afastado da mediação. E diga-se nacionais e foi colocada uma nova equipe. Quando o Presidente diz que se calhar, se o Presidente e Afonso de Acama se reunissem, o diálogo teria outra linguagem. E depois coloca esta questão dos mediadores. O problema não será a comissão mista, não serão os mediadores, a força de bloqueio. Aliás, quando se criou esta comissão, com novos nomes, com uma nova roupagem, houve uma expectativa da sociedade de que rapidamente se encontrariam as soluções. Quando se desenhou os termos de referência com os 4 pontos, houve uma expectativa de toda a sociedade e aqui várias vezes discutíamos que a situação seria resolvida com urgência. Mas o que temos estado a ver é que parece que a gestão do diálogo está em banho-maria. Quer dizer, há uma proposta de centralização, nem para frente nem para trás vai. Bem, para já houve algum avanço, haviam 4 pontos e até onde sabemos neste momento há um ponto que continua pendente e que não se consegue ultrapassar. E facto é que depois desta comissão aqueles 3 foram ultrapassados. E portanto, vamos acreditar que a comissão foi útil. E relativamente àquele detalhe, se calhar tem que esforçar-se mais por tentar aproximar as partes, em vez de, não sei como é que têm sido as discussões, elas estão à porta fechada, mas eu diria que o papel do mediador é essencialmente tentar aproximar e conciliar as partes, não dizer que um tem razão ou que o outro tem razão, não, é criar ali um ponto de convergência em que as partes possam entender. E se calhar essa parte está a ser mais difícil de alcançar. Ana Rita, os mediadores estão a fazer como deve ser o seu papel. Vamos a isto. Eu gosto de ser fiel à minha palavra e à minha personalidade. Desde o princípio que eu disse, não sei se o recurso a mediador externo iria agilizar o processo, porque nós começamos com os internos e chegamos à conclusão que não dava, mas não esgotamos. Agora, a parte externa, dizia-se também no princípio que tinha um TPC, estudar a legislação interna. Eu acho que foi o chefe de Estado que disse na Praça dos Heróis, numa dessas vezes. A Constituição, ver muito bem o que a Constituição diz, os limites da atuação da mediação. Agora, não sendo jurista, como sempre disse, acho que a mediação internacional também veio aqui entusiasta a pensar que vai encontrar aqui situações em que vai precisar de trazer os modelos externos para uma situação que é sui generis.
Que é uma situação sui generis, gente, o presidente Chissano já repetiu várias vezes, que tudo indica agora, em consciência, que há assuntos do Acordo Geral de Paz que ficaram sem solução. Daí esta situação, que concordo quando a Fátima diz também, que a dada altura a Renan também não pode pôr o país refém. Não pode pôr o país refém. E a Paula diz, trazer mais atores. Se com o estrangeiro já estamos a ver, que há de ser, estão a estudar as duas partes, quem são, o que é. Aquilo que se discutiu há 20 e tal anos em Roma, o mediador atual que esteve nessa altura já viu que aquilo ali já não é o problema que a Renam tem, é o outro. É o outro. Então, eu sinto que, de facto, a solução do problema está no Presidente da República se sentar com o líder da Renam. E o povo perceber que, é por isso que eu digo, eu não vejo o líder da Renam, não vejo. Ultimamente não aparece, não grava, não manda dizer, porque em parte incerta já sabemos que já não está em parte incerta, todos sabemos onde ele está. Não vale a pena agora continuarmos outra vez com partes incertas. Mas pelo menos ouvir, dizer, ele disse isso, ele está assim, ele está bem, nós vimos-lo, está nas faculdades normais dele. Porque senão pergunta se ainda tem alguma intervenção em tudo isso. Ficamos todos nós preocupados. Há aquilo que era dito, como supostamente dito, que há duas Renamos. Será? Será? Porque eu não estou a dizer que a desconfiança é mão externa. Eu também já nem concordo com essa discussão de mãos externas, mãos externas. Aqui neste país, nós já mostramos por A mais B que somos capazes de gerir nossos problemas à nossa maneira. E de criar nossos próprios problemas. Queríamos, e qual é o país que não tem? Também não vejo problema, porque é uma jovem democracia. Esse assunto acho que é correto, estamos a tentar à nossa maneira. Mas o assunto é nosso, temos capacidade, temos um presidente muito jovem, de uma geração nova, capaz de pôr essas coisas a andar. Mas a outra parte tem que libertar o líder deles. O líder tem que sair, tem que vir ao público dizer o que pensa. Há mais de 3 meses que não aparece. Era o que eu dizia, às vezes até pergunta-se, será que ele tem conhecimento, será que ele está por dentro? Mas o povo também tem que vir ao público e dizer da sua justiça. Eu penso que em tudo isso há essa componente que está a ser bastante marginalizada. Até acho que o modelo que os mediadores estão a tentar trazer, nós próprios podemos construir esse modelo, nada nos impede. Daí que eu falo, que eu reitero a posição de que a discussão tem que ser desbipolarizada. No sentido de que esta questão em concreto, que é bastante crucial até para os próximos passos que o país vai seguir no futuro, se é o ponto de impasse, e é um aspecto bastante fundamental naquilo que é a gestão e a administração territorial, do Estado, das instituições, etc. Eu penso que estão criadas condições para que nós iniciemos um debate de fato que vai trazer as reformas que nós precisamos para ter um Estado a funcionar de forma eficiente, em que as instituições desempenham o seu próprio papel. Quem sabe, que tal até um referendo, mas infelizmente o referendo não está ainda regulamentado em Moçambique, então penso que talvez está aí uma oportunidade, está previsto, mas é preciso regulamentar, porque ele não acontece assim por acontecer. Então eu penso que aqui, penso que o Presidente da República está a fazer a sua parte, mas eu acho que instituições como a Assembleia da República, por exemplo, poderiam fazer uma outra. Se uma das soluções é, por exemplo, termos que ir pela via do referendo para decidir se descentralizamos ou não descentralizamos, podia ser via referendo, e não havendo, como é que Fátima, o problema da Assembleia da República não existe. A Assembleia da República já identificou os problemas. A descentralização está no contexto da revisão da Constituição, gente. Porque o que está feito até agora já estava na Constituição e dizia que há uma fase posterior, porque nós optamos pelo paralelismo, então, para descentralizar. Essa discussão? Não precisa do tete-a-tete para discutirmos esses assuntos no Parlamento. A agenda do Parlamento está ali. O tete-a-tete é para parar a guerra. Então, o que impede que eles se Aí está o problema, o chefe de Estado já pediu ao público. Sociedade civil, peguem lá, reflitam o que falta.
Vão lá tirar o líder dos É por isso que eu colocava a questão, ainda o questionamento sobre a comissão. Embora os termos de referência mencionem que é para preparar a reunião entre o líder, entre o presidente da República e o líder, era para preparar a agenda. E depois há esses 4 pontos. E sobre estes 4 pontos, há um que está a encravar todo o processo. Então, o que está efetivamente a acontecer? O ponto a abertura ponto. do, como chamaram os mídias, para seguir o corredor Exatamente. de segurança, é o tal. Sim, sim. E ouvimos as exigências. Afastem-se de um raio de não sei quantos quilómetros, que nem a beira, até as forças todas. Quer dizer, há a vontade de querer resolver um problema e não querer resolver o problema e de piorar a situação de alguém que se diz que é contraparte. Mas muito como bem. É que nós nos antecipamos? Este ponto do diálogo nós já sabemos, é quase interminável. Mas eu só queria fazer um ponto. É como é que nós nos antecipamos a este processo? Porque, de certa forma, nós estamos reféns aqui. O ponto é como é que nós nos antecipamos. Como instituições, como sociedade, como é que nós nos antecipamos? A Ana Rita diz que estão toda hora, as outras colegas, a Fátima até eu sei que não é por aí, aparecem como sociedade civil. Eu da última vez disse, no dia que tivermos uma sociedade civil que não empresta cores políticas, vamos resolver, porque políticos somos nós que vocês puseram, como a Fátima diz. É Renam, é o MDM, é Frelimo, vocês puseram, queiram ou não, só 2019 é que vão mudar. Agora vão lá tirar o líder lá que está a sofrer. Muito bem, vamos mudar mesmo de assunto. Paula, começo por si, até mesmo porque, enfim, é advogado e trabalha nestes momentos, sobre a detenção do diretor da cadeia de Maputo e outros oito colegas, está relacionado com a fuga do suspeito de ter morto o procurador Vilanculo. O que, quando esta notícia circulou, criou uma certa descrença em relação à nossa justiça. O fato de ter sido detido o diretor da cadeia e outros colegas, incluindo um adjunto do diretor, é revelador de que alguma coisa não está bem, até nas nossas cadeias. Bem, primeiro vamos aqui esclarecer que estão detidos. Foi formalizada a acusação e há um processo que vai correr e depois vai-se determinar se de facto são culpados ou não. Mas, olhando para estas notícias, isto é muito grave. Já existe uma enorme desconfiança na seriedade das instituições do nosso país e no funcionamento da justiça. E este tipo de situações trazem a lume esse tipo de dúvidas e questões. Até que ponto é que vale a pena acreditarmos nas nossas instituições? Nós vamos ao tribunal, ouvimos falar em problemas de corrupção e os detidos ou as partes acabam por ter sentenças ou decisões e chegar a acordos estranhos. Há fuga de detidos e ouvimos dizer que a pessoa que devia de zelar massivamente pela integridade daquele estabelecimento está envolvida. Eu penso que isto é grave e acho que a nossa sociedade, em termos aqui de valores, está a atingir uns pontos. Há muitos que invocam a crise e que as pessoas estão com fome e hoje em dia já não há, estamos mesmo desprovidos de valores, não há moral, não há princípios. Mas é necessário fazer-se alguma coisa, porque isto está a escalar. Quando chegamos a este ponto, uma coisa é ouvirmos falar ali num suborno ao juiz e que as coisas são... Agora, quando os detidos, os presos saem das cadeias, assim... É grave. É com indícios de envolvimento de corrupção, é muito grave. Muito bem. A Fátima, como é que viu esta notícia? Primeiro a fuga, já há semanas, e a detenção no corpo diretivo da cadeia, onde estava detido o suspeito. É realmente bastante preocupante, sobretudo para um setor que é bastante importante, como é o setor da justiça. E quando nós sabemos que um criminoso até pode sair de uma cadeia depois dele
sobretudo quando depois de ele ser condenado, isso nos deixa preocupados, porque a primeira vítima posso ser eu, que fui o mote, digamos, ou estive envolvido na detenção desta pessoa. Então aí há um retrocesso, ou isto contribui para que as pessoas tenham menos confiança no sistema da justiça, para que as pessoas prefiram que os seus casos acabem por aí, o criminoso que fique na rua, porque amanhã, se ele fugir, não vem ao meu encontro. Eu penso que é bastante preocupante, mas é que ressaltar um aspecto muito importante. Desde 2011, este senhor Machayei tem sido reportado na empresa, aliás, desde 2011 que temos estado a ouvir, eu falo 2011, porque na altura, inclusive, eu trabalhava para aí, me reportamos várias vezes casos em que houve fugas na BO, e o senhor Machayei como diretor da cadeia. Então, aqui eu penso que há um histórico que é preciso ir buscar. Se em 2011 já havia este tipo de casos, inclusive, que criou um ambiente de desconfiança, em que na altura em que ele foi entrevistado, inclusive, ele dizia que foram funcionários da própria unidade penitenciária que estiveram envolvidos, e hoje estamos a ouvir que, afinal, ele é um dos suspeitos de envolvimento juntamente com o seu pessoal. Quer dizer, se nós já temos este histórico e esta pessoa continua ali limpa e hoje acontece uma situação dessa, e as fugas, como é que elas acontecem? De forma tão, desculpa-me, tão leviana, quer dizer, pular a cerca, a vedação. Desculpa-me, é uma cadeia de máxima segurança esta. Eu penso que aqui nós temos que sentar e discutir seriamente como é que nós queremos que as nossas instituições funcionem, e eu penso que o Estado tem que ter rigor na contratação do seu pessoal, porque eu penso que está aí um problema, é que se nós contratamos mal, contratamos pessoas que são simpáticas para com a criminalidade, vai resultar sempre nestes aspectos. Como é que é possível um criminoso que matou um colega de trabalho sair da cadeia? Muito bem. Ana Rita Stoll, qual é o seu, entendimento, o seu sentimento em relação a este assunto? É desolador, concordo com as meninas, e estou mais afetada no sentido emocional. Quer dizer, das poucas vezes que este assunto me chocou, eu me lembro, estava em trabalho na Matola, em sessões da reunião, que no intervalo do almoço coincidia com o velório, até fui. Eu sentia alguma coisa me impelia, uma juventude interrompida daquela maneira. Quer dizer, isto dói muito para qualquer mãe, pai, irmão. E de facto vi ali que não é justo. Não é justo. E depois de ter assistido grandes velórios do como é que ele se chama? Sistar? Grandes velórios, grandes homenagens. E este concidadão nosso, eu fui ver que realmente, se este menino pudesse ver o que está a acontecer, a dor seria maior. Então, houve um alento porque conseguiu-se apanhar, supostamente, os autores. E agora estão a ver para a família daquele jovem. De volta, este assunto, a roer, as pessoas agora deixaram de sair, enfim. Instala-se um clima de desconfiança generalizada no seio mesmo da família judiciária, do judiciário, que isso não é muito bom para o nosso país. Fazer votos que rapidamente, que esses também que estão detidos não arranjem outro motivo de saírem e aparecerem como diretores de outras penitenciárias. Porque parece que andamos um pouco nisso, né? Tira aqui, põe ali, tira ali, põe ali, e tem muita responsabilidade. E não entremos agora, não criemos mais condições para as redes de crime organizado se instalem, começar outra vez esta questão de entre a própria classe judiciária, começamos a ter problemas. Quando nós temos muitas questões, a beira cria-nos tanta instabilidade ou fragilidade com a justiça com as próprias mãos. Nós sabemos. E com essas coisas nós estamos a mostrar o nosso público que aqueles que deviam tratar dos assuntos não tratam. Então vamos começar a fazer, e não é correto, não é justo. Muito bem. Nosso programa termina por aqui. Agradecer às convidadas, Ana Rita Stoll, Fátima Membir e Paula Rocha, assim que ao telespectador que nos acompanhou. Até a próxima oportunidade.